Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Vamos juntos estudar a Palavra de Deus? Você sabe, a Palavra de Deus é a luz, ela ilumina nosso caminho e ela também nos dá forças para enfrentar as tentações e as dificuldades e vencê-las. Você se lembra do Salmo, escondi a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Nós necessitamos da Palavra de Deus para ela nos guiar. Obrigado porque você está aí assistindo esse vídeo e compartilhando esse vídeo com seus amigos, seus familiares, porque a palavra vai entrar no coração deles e vai promover uma transformação que só ela pode promover. Obrigado por essa ação simples, mas significativa. Se você ainda não conhece o nosso canal lá no YouTube, eu vou convidar você a entrar lá, lição fácil, e se inscrever no canal e acionar aquele sininho que lhe notifica, ou seja, lhe avisa quando novos vídeos forem ali postados. Ou seja, quando for postado, você será avisado, para você não perder nenhum conteúdo, ok? Vamos lá, segunda-feira, 19 de outubro, a pergunta de Leibniz. Quem foi Leibniz? Foi um escritor, um pensador alemão que influenciou uma geração de pessoas. Esse indivíduo, analisando aí as teorias, teoria da evolução, materialista, evolutiva, sobre a origem do universo, que diz que todas as coisas simplesmente existem, por mais que elas sejam complexas. E eles afirmam que não houve nenhum planejamento e simplesmente toda essa complexidade passou a existir em um processo aleatório evolutivo. E ele faz a pergunta, bom, por que há algo em vez de nada? Bom, essa é uma pergunta fundamental e básica. Bom, a Bíblia responde essa pergunta de maneira muito satisfatória. Lá em Gênesis 1, versículo 1, diz que Deus criou o céu e a terra. Ponto final. Lá em João capítulo 1, diz que Deus, que é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Ele criou todas as coisas, por Ele todas as coisas existem e Ele as mantém. Essa é a cosmovisão bíblica. Bom, nós vamos falar um pouquinho mais sobre criação. Por quê? Porque para a educação cristã, a verdade de que Deus criou todas as coisas, ela é fundamental. Não existe nada mais danoso, mais destrutivo para a fé cristã do que a evolução teísta ou ateísta. A evolução teísta é aquela que admite que Deus existe e que Deus usou a evolução para criar todas as coisas. Nós não acreditamos nisso e eu acho que isso é até pior. E a lição diz aqui no final. Por isso, a ideia de que a evolução pode, de alguma forma, ser harmonizada com a doutrina bíblica da criação é ainda pior do que a evolução ateísta. E isso não pode ser feito sem zombar da Bíblia, da fé cristã como um todo, né? A Bíblia responde essa pergunta de maneira simples e direta. Em Gênesis 1, versículo 1, você conhece o texto e a Bíblia começa dizendo assim, ó, e Deus criou os céus e a terra. Simples assim. Porque há algo ao invés de nada? Porque existe um Deus todo-poderoso, cheio de sabedoria, que teve misericórdia de nós e bondade e amor e nos criou em um mundo exuberante. Simples assim. Eu quero dizer para você que essa verdade ela é fundamental na educação cristã. Porque sem ela, toda a nossa fé na Bíblia e nos seus conceitos, e nos princípios que ela apresenta, seria totalmente destruída. Por isso que a evolução ateísta e os seus ensinamentos são tão deletérios e tão contraditórios. Não dá para harmonizar um com o outro. Não dá. Simplesmente não dá. Meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você que a doutrina ou o ensinamento de que Deus criou todas as coisas, que é básico para a nossa fé, ela começa nas primeiras palavras da Bíblia. As primeiras palavras da Bíblia não falou sobre a salvação, sobre a redenção, sobre a volta de Jesus, sobre a cruz, não falou nada disso. Falou que Deus criou os céus e a terra. Por que a Bíblia começa desse jeito? Porque essa é a doutrina, o ensinamento básico. Sem essa doutrina, sem esse ensinamento, tudo mais perde o seu sentido. Deixa eu ler para você o que está lá em Jó, capítulo 12, versículos 7 a 10,
E você vai ver aí o desafio que Deus faz para a humanidade. Escute. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos esses não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Esse texto é bem claro e ele desafia o nosso intelecto. Olha a linguagem, pergunte para os animais lhe contarão. Pergunte para os peixes, para as aves. Eu estou aqui num ambiente onde eu vejo bastante aves aqui voando atrás de mim. Pergunte para elas e elas te declararão quem é que fez isso. O Senhor Deus fez, Ele é o Criador. A educação cristã precisa passar invariavelmente por esse ensino, porque ele é a base de tudo. Sabe, amigos, e esse ensino tem sofrido um ataque feroz, terrível. Sabe o que me admira tanto, e a lição fala, é que alguns cristãos querem harmonizar a teoria da evolução que diz que os seres humanos vieram de um ancestral comum, que vieram de seres unicelulares e que Deus não existe e que não há nada de sobrenatural, simplesmente tudo existe por questões naturais. Alguns cristãos estão acreditando nisso e tentando harmonizar essas coisas com a Bíblia. Não há como fazer isso sem solapar a fé e sem zombar de Deus e da sua criação. Essas palavras não poderiam ser mais claras, não é verdade? Pensa bem. Alguns aceitam com muita facilidade a teoria dos geólogos, dos arqueólogos, dos cientistas em relação à evolução ateísta. Ou seja, dizendo que tudo que existe simplesmente existe. Não existe Criador, não existe nada sobrenatural. Aí quando eles vão para a Bíblia, eles dizem não acreditar nas profecias porque é difícil de entender. Olha que incoerência. Eles aceitam algo que não tem prova científica, ou seja, nós não podemos provar cientificamente que viemos de um processo evolutivo, porque há muitas incoerências, muitas perguntas sem respostas, e eles duvidam da Bíblia porque eles não entendem o seu conteúdo. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Tentar harmonizar a teoria da evolução com o relato bíblico é zombar de Deus, é solapar a fé, é descartar a Bíblia como a revelação e a carta de amor aos seres humanos. É que isso está aqui na lição da Escola Sabatina. Meu amigo, minha amiga, eu quero conclamar e proclamar a minha fé em Deus e na sua obra de criação. É isso que eu ensino para os meus filhos. É isso que eu ensino para todas as pessoas. Existem algumas igrejas por aí cristãs que aceitaram o processo evolutivo, a teoria evolucionista, e tentaram harmonizar a sua fé cristã justamente nesse processo ou nesse ensinamento, para prejuízo da própria fé. Muitos, um sem número de pessoas, acabam desacreditando em Deus e da criação por justamente entrar num processo como esse. A igreja nunca poderá negar o fato elementar de que tudo que existe veio das mãos de Deus. Essa cosmovisão, esse princípio básico da educação precisa estar diante de nós todo o tempo e precisamos relembrá-lo a cada dia. Disso depende a nossa prosperidade como igreja e como uma família unida na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você receba essa mensagem no seu coração e que você saiba que você não veio de um ser unicelular, de uma ameba. Você veio das mãos de um Deus maravilhoso, Criador. Isso quer dizer que você foi planejado. A sua vida não é um acaso. A sua vida foi planejada. A Bíblia diz que você
que você foi criado no ventre da tua mãe e que Deus o conhecia lá dentro, desde essa formação. Você tem um propósito. Deus conhece o seu nome. Ele sabe quem é você. Antes dele criar, ele fez o projeto da sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, vamos acreditar em Deus. Vamos colocar a nossa vida nas mãos dele. Ele é o nosso Criador. Ele também é o nosso mantenedor. Ele sustenta a nossa vida. E ele é o nosso Salvador, o nosso remissor. Porque uma vez perdido, o Senhor nos resgatou por meio do seu Filho Jesus. Que esse pensamento acompanhe você nesse dia e que a paz oriunda desse pensamento possa preencher o vazio da tua alma e teu coração e assim derramar na vida de pessoas que estão ao seu redor também. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque estamos na tua presença. Obrigado porque a tua palavra nos ensina. Obrigado, Senhor, porque nós não somos insensatos em acreditar que tudo que existe veio por acaso. Nós acreditamos que tudo que existe veio das mãos do Senhor, que é um Criador amoroso, cheio de misericórdia, cheio de bondade e justiça. Nos ajude, Senhor, a entender que somos especiais para o Senhor e que nós não estamos aqui por acaso, que o Senhor planejou a nossa vida e cada detalhe dela. Nos abençoe nesse dia com a tua paz, com esse pensamento, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, meu amigo, minha amiga. Que a paz do Senhor Jesus te acompanhe durante todo esse dia.